até, né? Mas o que é interessante é que aconteceram fatos durante o doutor Amintas estar entubado. O doutor Amintas teve uma espécie de umas visões, uns sonhos, como queiram, que ele vai relatar para gente. E quem sabe aí ele não tem nenhuma dúvida, porque ele vai chegar até o final da história para dizer, depois que ele pesquisou quem era a pessoa, ele sentiu através desse sonho, dessa visão, sem dúvida nenhuma, a presença divina em torno dele. Fale um pouquinho sobre isso, doutor Amintas, por gentileza. O senhor estava entubado, o senhor começou a ter esses... Relate para a gente. Bom, eu passei 18 dias no tubo, né? Desses 18 dias, 3,5 aqui em Parintins, né? O restante em São Paulo. Então eu me lembro claramente desse sonho que eu tinha, né, durante esse processo, né? Eu vi assim o local que eu estava, que era um quarto, né? Um quarto com os aparelhos, todo aquele monitoramento que tem numa CTI. Eu via ao meu redor as pessoas vestidas de branco. Essas pessoas, elas cantavam, oravam e dançavam. E na frente dessa roda tinha no chão uma roda também de velas acesas, tá? O grande detalhe de tudo isso, Gil, era a claridade absurda. A luz era um negócio absurdo. Eu nunca vi nada tão claro quanto isso que eu sentia, né? Era muito claro, muito claro. A outra coisa que era também absurdamente assim era a sensação de paz, a sensação de bem-estar espiritualmente, né? Então isso aí era frequente. Eu não sei te relatar quantas vezes ao dia, porque lógico eu não tenho noção de tempo nesse processo aí de coma, né? Mas essas pessoas me acompanharam durante todo o meu coma e desse grupo eu lembro que de vez em quando saía uma mulher, ele vinha até mim no meu leito, segurava na minha mão e ela me olhava. E o olho, aí outro detalhe, o olho não era o olho igual ao nosso assim, um olho com pupila, com esclera, não era luz, era um negócio assim que quando eu olhava mesmo nos meus olhos, eu tinha a sensação de que eu poderia até ficar cego, de tão intenso que era a luz, né? E aí ela falava para mim, eu vou te curar, eu vou te curar, eu vou te curar. Terminando de falar, ela sempre falava 3 vezes, às vezes até mais, mas geralmente era 3 vezes. Ela largava a minha mão e voltava pro grupo lá que estavam fazendo a dança, os cantos. Eram cantos que eu nunca ouvi em lugar nenhum, mas era uma melodia assim muito linda, muito bela. E isso não era todas as vezes, mas algumas vezes eu saía do meu corpo, eu ficava flutuando próximo ao teto do quarto que eu estava, né? Ficava flutuando ali e eu conseguia me ver no leito, entubado, lógico. Aqui do lado esquerdo eu via todos os aparelhos que eu estava conectado e eu percebia que os aparelhos estavam com os parâmetros normais, né? Eu até falava comigo mesmo, eu estou bem, apesar de estar muito grave, mas eu estou bem porque meus parâmetros de pressão tá normal, temperatura, respiração e saturação de oxigênio estão todos normais, né? E nisso também eu tinha uma facilidade muito grande, Gil, de atravessar a parede. Eu atravessava a parede com muita facilidade. E eu via um corredor imenso. Quando eu atravessava a parede, eu via um corredor imenso.
e um posto com um balcão grande também, onde tinham 12 monitores de computador, e cada monitor desse tinha uma pessoa cuidando lá, olhando. E o corredor, a circulação era intensa, eram pessoas vestidas de branco, às vezes de azul, né? Às vezes de verde, variava a roupa, né? Bom, e isso aí, como eu te falei, isso era frequente, era talvez... terminava e começava de novo, Depois que eu acordei, eu não tive mais essa experiência, acabou. Aí você foi pesquisar sobre essa mulher. Aí, primeira coisa, quando eu acordei, eu percebi que o quarto que eu via era onde eu estava mesmo. Onde eu estava. Porque quando eu acordei... Aquela visão bateu direitinho. Igualzinho, tudinho, os monitores do lado esquerdo, o quarto, tudo era igual. Eu não sabia onde era o corredor. Eu fui saber onde era o corredor no dia que me subiram para o apartamento no 7º andar. Quando abriu a porta que eu saí no corredor, eu vi que era o corredor do hospital. Que você viu? E o balcão era o posto de enfermagem, que eles faziam a monitorização dos pacientes que estavam naquele andar na UTI. Incrível isso. Era o mesmo balcão que eu vi? Era o mesmo balcão, os mesmos monitores, e as pessoas eram uniforme do hospital. Que às vezes eles estavam de azul, às vezes de verde. Bateu às vezes direitinho com você. Tudo igual. Até uma dessas vezes, a enfermeira que estava no monitor virou de frente para a câmera, e eu vi que era a Bel, uma enfermeira que cuidava de mim. Eu falei para ela, nesse dia que eu falei para ela, eu disse tudo como ela estava e tal. Ela se assustou muito. Eu digo, eu já te conhecia. Aí, como? Não, eu vim assim. Bom, e com relação à pessoa que você perguntou... Aí que é interessante. Aquela mulher que vinha dizer que ia lhe curar. Essa pessoa eu nunca tinha visto na minha vida, não sabia quem era. E aí eu comecei, depois que eu comecei a mexer no celular, que eu levei uma semana para conseguir fazer alguma coisa no celular, porque... eu não movimentava nada, eu acordei totalmente no zero, né? Eu fui procurar para ver se eu encontrava alguma coisa que se assemelhasse à mulher que eu via. Aí eu dizia que ia curar. Que ia Mostra para ele quem foi a mulher. Aí eu encontrei a foto da pessoa, essa aqui, igualzinha, até a roupa, tudo, desse mesmo jeito, só a diferença é o olho, que o olho era luz. Agora sabe quem é? Ele vai dizer. E essa ele vai dizer quem é. Essa santa aí, que é uma santa, né? Santa Terezinha. Santa Terezinha era... Santa Terezinha era a pessoa que segurava na minha mão, que falava. E você era devoto? Alguma vez você teve alguma devoção de Santa Terezinha? Para ser sincero, não, Gil. Eu sou católico, né? Desde criança, minha família toda. Mas para lhe ser sincero mesmo, a minha santa que eu tinha devoção é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Né? E quem vinha comigo era Santa Terezinha. Que coisa impressionante. Mas você achou essa foto? Você tirou essa foto de Jesus, foi? Eu achei na internet. Você não lembrou? Eu sabia a fisionomia, tudo, aí eu fui procurar. Aí eu encontrei quem era, né? Foi assim que eu descobri quem era que segurava na minha mão. Você sabe que aqui em Parintins tem a igreja de Santa Terezinha, aqui no Aninga? Você já sabe disso? Não. Aqui no Aninga tem a igreja de Santa Terezinha. Reúne todas o mês de... É uma festa grande, né? Há 2 anos, ano passado, não teve razão da Covid. Inclusive a Rosana é devota, minha esposa é devota, a família da Rosana. Eu tenho a imagem. É devota. Latina até, né?